Lembram quando nós falamos dos diversos problemas? Você podia pensar, poxa vida, mas Paulo Tellino, você estava tão falando de problema, cabeça cheia de problemas, só estava pensando em problema? Não. Na verdade, nós estávamos pensando em soluções. Quando nos deparávamos com aquele universo de problemas que a gente chegou a falar, era óbvio que a gente precisava pensar diferente. Então, pensar diferente seria, muitas vezes, pensar coisas que eram algumas vezes óbvias, outras vezes não tão óbvias, sempre no intuito de a gente melhorar essa sistemática do controle devido e recolhido. E é isso que a gente vai precisar comentar. Lembra quando a gente tinha falado do ambiente de geração de guias da forma tradicional? A partir de agora, a gente, pelo fato de utilizar como fonte principal de dados, de obtenção de dados do e-social, para que você faça uma geração de guias GFD, a guia do FGTS Digital, você vai se utilizar de todas as propriedades que estão embutidas no conceito do e-social. Então, quando você tem os dados do e-social informados, você tem toda aquela sequência que antes eu não tinha falado anteriormente, porque não vinha ao caso, quando a gente falou do modelo atual, mas agora no modelo de guia do FGTS Digital, nós sabemos que temos aquela sequência. Então, você tem os eventos iniciais e de tabela, você faz a informação dos eventos não periódicos, que fazem, por exemplo, a admissão, o desligamento, que eles mexem com essa questão da entrada e permanência dos dados do trabalhador no ambiente chamado RET, Registro de Eventos Trabalhistas. Você tem também os eventos periódicos, e são esses eventos periódicos que você vai colocar os dados de folha. Todos esses eventos que estão consolidados aí, eles são submetidos a algumas regras de validação que o e-social possui dentro de si, que promove algum tipo de controle. Então, existem algumas situações em que o e-social previne alguns erros de lógica. Outras vezes, a regra de validação ela pode não te dar até um erro, mas ela pode te dar um alerta. Então, você nota que o próprio e-social ele vai cuidando para que você tenha informações que sejam, na maioria das vezes, coerentes com o que você precisa informar. Quando nós colocamos aí os dados de fechamento, por exemplo, você pode pensar, poxa, mas o evento de fechamento ele tem basicamente utilização muito mais no âmbito da Receita Federal para que você faça apuração no âmbito lá da DCTF Web, os valores de INSS, Imposto de Renda. Só que no âmbito do fechamento também eu aconselho muito para vocês, porque apesar do evento de fechamento, do ponto de vista do FGTS, ele não ser uma coisa necessária. Por quê? Porque para gerar a guia GFD, basta que os dados de remuneração tenham sido informados no e-social. Então, mesmo que você não tenha fechado a folha, os dados que você informou de remuneração, seja dos trabalhadores com vínculo ou sem vínculo, eles vão aparecer disponíveis para geração de guia no âmbito do FGTS Digital. Então, uma vez que você tem informado lá, ele aparece. Mas observe que no âmbito do FGTS, você não poderia realmente condicionar a geração de guias ao fechamento. Por quê? Imagine que tem um desligamento que ocorreu no dia 1 de determinado mês. Você teria até o dia 11 daquele mesmo mês para efetuar o pagamento. Mas o fechamento da tua folha normalmente só acontece ou no final do mês ou no início do mês subsequente. O que é que acontece? A gente não poderia nunca, já que nós estamos trazendo os dados do e-social para o FGTS Digital, condicionar a chegada dos dados ao evento de fechamento. Mas isso não significa que eu não estou reconhecendo aqui, no evento de fechamento, a grande vantagem que ele traz condicionado nesse fechamento. Por quê? Porque o evento de fechamento, especialmente quando a gente fala dos valores de FGTS mensal, existe algum tipo de consolidação e verificação da integralidade e da coerência dos dados. Então, se porventura você faz um fechamento, mas ficou faltando os dados de remuneração de alguém, você até consegue fechar atualmente, mas você vai receber algum tipo de mensagem de alerta de que está provavelmente com algum tipo de inconsistência, nem que seja com algum tipo de omissão. Isso é muito importante para você, porque no futuro a gente vai estar se preocupando não só com as tuas obrigações principais, que seria o fato de você recolher o que é devido,
mas como no futuro a tua obrigação acessória de informar os dados ou informações, mesmo que seja de afastamento, de todo mundo que está lá na tua folha. Então esse teu esquecimento é muito lembrado, muito bom você se utilizar desse evento de fechamento para que ele seja utilizado como instrumento para que você no futuro não tenha problemas, por exemplo, um impacto na CRF, na certidão de regularidade de FGTS, por conta de alguma omissão na informação dos dados de remuneração do teu trabalhador. Lembram quando a gente tinha falado que haverá a substituição do CEFIP? Vocês já sabem, a gente já ouviu quando eu falei que haverá uma substituição do CEFIP dali para frente, mas no futuro, quando a gente tiver essa questão da internalização e a utilização efetiva da base H, que já existe no E-Social, a gente poderá fazer essa substituição do CEFIP, inclusive para trás. Nós vamos ter também, num segundo momento, a internalização das informações no E-Social que envolvam reclamatórios trabalhistas. Estamos num conjunto de discussão no âmbito da PGFN, da CIT, da Caixa Econômica, para que a gente, e da Justiça do Trabalho, claro, para que nós consigamos harmonizar essa forma de que os dados das reclamatórios trabalhistas contemplem pelo menos o mínimo necessário para que nós entendamos alguns aspectos do valor devido e do valor pago de FGTS, mas esse é um assunto que ainda está no processo de amadurecimento e aí, no momento oportuno, nós vamos falar a respeito das reclamatórias trabalhistas. Só que existe um outro evento que está entrando agora, recentemente, agora no mês de novembro de 2021, que são as informações do E-Social informadas pela Justiça do Trabalho, que é o evento S8299. Então, esse evento ele vai basicamente informar dados de vínculos e contratuais, como CPF, matrícula, tipo e data de desligamento e a data projetada do término do aviso prévio, se for o caso. Então, esse evento ele não contém dados monetários. E você pode pensar, poxa, mas se ele não contém isso, qual é a relevância disso? É claro que é relevante. Saber que um determinado vínculo já foi extinto, ele previne algum tipo de cobrança dali para frente. Saber que um determinado vínculo já foi encerrado, previne e facilita a obtenção, por exemplo, do seguro-desemprego pelo próprio empregado. Porque muitas vezes a empresa ela fechou, não está mais com condição de pagar nem contador, não faz nada, e aquele vínculo que hipoteticamente ficava em aberto, ele não pode ficar em aberto para não prejudicar não só o próprio empregador, para não ter uma cobrança indevida, como também e principalmente o trabalhador, que vai precisar sacar o seu FGTS e obter algum tipo de informação, de algum tipo de seguro-desemprego. Eu não sei se alguém lembra quando nós falamos do status da folha. O status da folha, quando você em algum momento for olhar a guia rápida, você vai ver que existe uma visualização do status da folha. Lembram quando eu tinha falado para vocês que o fechamento da folha ele não é imprescindível para a geração de guias de FGTS? Pois é, mas a visualização, se a folha está aberta ou se está fechada, ela vai ser disponibilizada no âmbito do FGTS Digital e essa informação é oriunda, obviamente, do E-Social. Então, você visualiza se a folha está aberta ou se está fechada, mas vamos supor que você visualizou que a tua folha está fechada. Você teve alguma necessidade de fazer uma inserção, alguma retificação, você reabriu a folha. Ao reabrir a folha, só reabrir a folha lá no âmbito do E-Social, não vai fazer aparecer esse status de aberta na folha no âmbito do FGTS Digital. Somente quando você fizer qualquer lançamento diferente, qualquer inclusão, retificação, aí sim é que o status da sua folha vai ser alterado para a aberta. Então vamos imaginar, você estava com a sua folha aberta, entrou lá no FGTS Digital, os valores apareciam, como eu já falei para vocês, que eles aparecem. Depois de um certo tempo você encerrou a folha, apareceu como fechada. Quando você reabre a folha no âmbito do E-Social,
O FGTS digital, você vai pensar que ele está equivocado, que ainda consta lá como fechado, mas não é que ele esteja errado. É que enquanto não estiver qualquer tipo de alteração nos dados que estavam contidos naquela folha que outrora estava encerrada, a gente vai considerar ela do mesmo jeito que estava. Não houve modificação. Se houve qualquer tipo de modificação, aquilo sensibilizou o FGTS digital para que agora sim a gente visualize que a folha foi reaberta. Só que normalmente você faz o quê? Reabre, conserta ou lança alguma coisa e logo depois volta a encerrar. Então, somente com esse tipo de modificação é que a gente internaliza que a folha estava aberta, mas logo depois provavelmente você vai encerrar novamente a folha e isso vai sensibilizar o FGTS digital. É isso, pessoal. Foi bom estar com vocês, que bom estar com vocês. Se você gostou, inscreva-se no canal. Eu só vou continuar sabendo que isso está sendo bom ou não para você, se você me der um feedback para saber se eu estou no caminho correto ou não. Então, para que eu saiba disso, eu preciso que você inscreva-se no canal, clique no sininho, clique no alerta, clique no gostei, comente, mas o mais importante, por favor, encaminhe para quem você sabe que porventura possa vir precisar desse tipo de informação. Se você quer também participar de uma lista de transmissão do WhatsApp ou do Telegram, manda um e-mail para esse e-mail que consta aí na tua tela, que pode ser que eu crie uma lista de transmissão para te comunicar eventuais novidades que porventura venham a existir do FGTS Digital. Obrigado e eu vou contando nuvens.